galera, a aula de hoje é sobre fração, sobre frações, né? O que seria uma fração, né? O que é uma fração? Né? A fração é um modo de representar as partes nas quais o objeto foi dividido, né? Eu tenho um objeto, por exemplo, até o meu círculo aqui, ó. Vou puxar como exemplo aqui, ó. Eu tenho esse objeto, que é meu círculo, e ele foi dividido em partes iguais. Importante que todas as partes devem ser iguais, senão não é frações, não consigo representar dessa forma. Então, ele é um todo, meu círculo é um todo, que é dividido em partes iguais. Quantas partes iguais eu tenho aqui? 1, 2, 3 e 4 partes iguais. A quantidade que eu dividi o meu todo, eu coloco aqui embaixo, aonde eu vou chamar de denominador. O meu denominador é a quantidade em que o todo foi dividido. Nesse caso aqui, o meu todo foi dividido em 4 partes. Então, eu coloco 4 no meu denominador. E agora, eu selecionei uma das partes. Eu colori apenas uma das partes. Então, eu coloquei aqui. Essa é a forma de representar as partes de um todo. Que no número aqui de cima, eu vou chamar de numerador. Como está na figura, a parte de baixo no meu denominador. No meu denominador é a quantidade que o meu todo foi dividido. No meu numerador é a quantidade de partes que eu tenho, de partes que eu quero representar. Olha o meu segundo exemplo aqui. Eu tenho essa figura que ela está dividida em 1, 2, 3... Vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a minha fração é algo desse tipo, olha lá. Quantas partes eu dividi? Eu dividi em 9 partes. Eu coloco aonde? No meu denominador. E quantas partes eu colori, né? Quantas partes eu tenho? Quantas partes eu estou representando? 6. Aqui, eu colori 6 partes. Então, eu tenho 6 sobre 9. 6 dividido por 9. E como é que eu vou fazer essa leitura, né? Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho um total de 10 partes. 10 partes. Então, olha lá, novamente, o meu denominador é 10. Eu colori quantas partes? 3. Então, eu tenho 3 décimos. Calma aí, te falei algo a mais, né? Como é que eu vou fazer a leitura das minhas frações, né? Ó, enquanto o meu denominador, o que é denominador? Novamente, ó, o meu denominador é o aqui de baixo, ó. Sumiu minha linha, Vamos lá. Aqui embaixo da minha fração é meu denominador. Meu denominador. Como é que eu vou ler quando o meu denominador for 2? Eu vou ler ele como meio. Então, quando o meu denominador for 2, eu vou ler meio. Por exemplo, 5 meio. 6 meios. Então, sempre quando o meu denominador for 2, eu vou fazer a leitura como meio, né? Por exemplo, aqui, ó, 3 meios. O meu numerador é 3, o meu numerador é 2, 3 meios. Agora, quando o meu denominador for 3, eu vou ler terço. Então, 2 terços é um exemplo. Como é que eu vou? 2 terços é um exemplo. 2 terços. O meu denominador é 3, eu vou ler como 2 terços. Agora, quando for 4, eu vou fazer a leitura como quartos, né? Então, quando eu tiver, por exemplo, 3 quartos. 3 quartos significa que é 3 no meu numerador e 4 no meu denominador. A leitura, então, fica 3 quartos. E quando for embaixo 5, né? Vai ser quinto. Por exemplo, 1 no numerador, 1. 5 no denominador, então a leitura fica 1 quinto. 5 sextos, enquanto tiver 6 sextos. Quando tiver 7 sétimos. Quando tiver 8 oitavos. Então a leitura
no denominador ser 6 é sexto, sétimo é sétimo, 8 oitavo, 9 é nono. Beleza? Quando for 10, eu vou ler como décimos. Por exemplo, essa aqui, 3 décimos. 3 décimos. Quando tiver 100 no denominador, como 5 centésimos, eu vou ler dessa forma, 5 centésimos. Quando tiver 1000 no denominador, um outro exemplo, 4 milésimos. Eu vou ler como milésimos, né? Então, 10 é décimos, 100 é centésimos, 1000 é milésimos, né? E quando o denominador for simplesmente maior do que 10, a gente coloca a palavra avos no finais. Então, eu vou ler conforme está escrito. Olha o meu exemplo. 18 avos. Então, a minha leitura é 4, 18 avos. 4, 18 avos. É essa forma que eu vou ler, tá? Vamos para mais exemplos, né? Nesse caso aqui, eu quero que a gente vai escrever as frações que representam cada parte colorida. Então, eu quero representar a parte colorida. Nesse primeiro aqui, eu tenho o meu todo dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então, meu denominador é 4. Quantas partes coloridas eu tenho? 3. Então, a leitura é 3 quartos. Beleza. Vamos para o próximo. No próximo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Onde eu vou encaixar? No meu denominador. Quantas partes coloridas eu tenho? Eu quero representar a parte colorida. Eu quero representar a parte... Opa, risquei errado aqui. Eu quero representar a parte colorida. Então, eu vou escrever quantas partes coloridas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos. Essa é a forma de leitura. Essa minha figura aqui é um todo. Então, ela está representada em 2 partes apenas. Ó, 1 e 2. E quantas partes coloridas? Apenas uma. Então, a minha parte colorida ali é um meio. É meio. Vamos para o próximo. Quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho no total 4 partes. Quantas partes coloridas? 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes. No total, quantas coloridas? 1, 2, 3. 3 cestos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um total de 6. Quantas coloridas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cestos. Vamos continuar. Quantas partes eu tenho dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um total de 9 partes. Quantas coloridas? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 nonos. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um total de 6 partes. E eu tenho apenas uma colorida, é 1 sexto. Aqui eu tenho 2 partes divididas. E quantas coloridas? 2. Né? Então é 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 também é 1. Então, nesse caso, a minha parte colorida é 1 inteiro. 1 pode ser representado pelo número 1 apenas. Vamos para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meu denominador é 8. E no meu numerador, 1, 2, 3. 3 oitavos. Isso aqui eu vou pegar outra caneta para aparecer. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um total de 5. E quantas partes coloridas? 2. 2 quintos. Aqui, novamente. 1, 2. Fácil, né, professor? Fácil. Então, aqui. Opa. Nem tanto, né? Acabei de errar, né? Quantas partes eu tenho no total? 4. Quantas partes coloridas? 2. Então, é 2 quartos. Agora, no próximo, eu só quero que você circule
a fração que corresponde à parte colorida. Então, nessa aqui, a fração que corresponde eu tenho uma parte colorida, né? E uma vazia. Então, é um meio que representa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5, 6. Então, olha lá. E quantas coloridas? 5. Então, é essa aqui que representa. Aqui eu tenho 3 coloridas. Ó, 3 partes. 1, 2 e 3. E uma colorida. Qual que é a fração que corresponde? Essa primeira aqui. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes e 3 coloridas. Essa que corresponde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 partes e 5 coloridas. Aqui, eu tenho 4 partes e uma colorida. Aqui eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um total de 10 partes com 3 coloridas. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um total de 7 com 4 coloridas. Ó, então aqui é meio, aqui é 5 sextos, 1 terço, 3 quintos, 5 oitavos, 1 quarto, 3 décimos, 4 sétimos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 no denominador. E quantas coloridas? 1, 2, 3, 4. Opa, vamos contar de novo. Quantas partes coloridas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 partes coloridas. E qual que é o total de partes? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 partes e 4 partes coloridas. A resposta certa é essa daqui. Beleza? Não tem nenhum ciclo que representa isso, né? Aqui tá 10, aqui tá 12, beleza, mas tá 5. Não tá, aqui tá 14, não tem o 14, então não tem nenhuma certa. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um total de 6 com 4 coloridas. Então eu tenho 6 quartos. Aqui, ó, qual que é a leitura? 4 dozeavos, né? Acima de 10 eu coloco avos, né? 4 dozeavos. Beleza? Então até a próxima aula.